Paz do Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor pela sua vida. Que bom estarmos mais uma vez meditando na palavra do Senhor, podendo aprender, glorificar, entender o que Deus tem para nós. Amém? Então, queridos, eu quero aqui hoje, no livro de Daniel, capítulo 1, o verso 3, onde ele fala, sobre uma escolha. Vou abrir aqui para que fica mais fácil a gente estar acompanhando junto. Daniel, capítulo 1, o verso 3 diz: E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens e que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs os outros nomes, a saber, Daniel, pois de Belsassar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abidnego. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não lhe permitisse se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, queridos, aqui nós vemos uma história muito falada, muito conhecida, onde nós vemos um jovem junto com amigos, junto com a família, junto com outros da sua cidade, do seu país, sendo levados cativos. Mas eu não quero frisar nisso, eu quero aqui no versículo, onde Daniel, no verso 8, ele faz uma escolha. E nós temos, queridos, uma direção de Deus, nós não somos invadidos com as nossas opiniões. Nós temos um livre-arbítrio. Nós podemos sim ter uma escolha. Nós podemos sim definir o nosso caminho, as nossas atitudes. E aqui no verso 8, Daniel fala que ele se propôs, ele fez uma escolha. Eu decido não me contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebe. Então, queridos, ele fez uma escolha que poderia acarretar numa consequência grave, prisão, morte. Mas ele falou assim: olha, eu vou pagar o preço por isso. É uma escolha, é uma decisão, eu não vou negociar o meu caráter, a minha santidade, o meu compromisso com Deus. O que eu aprendi até aqui, eu não vou negociar por causa de um vinho, por causa de um prato de comida, por causa de um banquete. E não só Daniel, mas os seus amigos o acompanharam nesse propósito. No começo eles ficaram assustados e até mesmo ali o servo do rei, que estava ali para guardar aqueles jovens, prepará-los, alimentá-los, o chefe dos eunucos ali, ele ficou preocupado. Mas no verso 9 diz que por Daniel ter feito uma escolha, Deus honrou, porque ele foi pela vontade do Senhor, não pela própria vontade dele. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, querido, ele foi bem sucedido no seu projeto. Ele foi aprovado no seu projeto. Por quê?
porque, queridos, ele não negociou os valores de santidade, de intimidade com Deus. E hoje nós estamos vendo muitos cristãos negociando, e não há negociação, queridos. O inferno é inferno, o céu é o céu. Tem dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Ou eu vou para o bem, ou eu vou para o mal. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do diabo. Não tem um caminho de eu vou fazer por enquanto isso, amanhã se der eu mudo de ideia. E se não der tempo? Então o Senhor está dizendo aqui que nós temos sim o poder da escolha. A decisão está sobre a sua vida. Aqui Daniel é um exemplo de um jovem cristão que aprendeu valores e não quis negociar esses valores. E ele ele fez uma escolha: não se contaminar. Quando ele escolheu obedecer a Deus, querido, Deus o honrou. Então, querido, nós temos essa escolha de querer ser honrado por Deus ou pagar um preço, uma consequência. E tudo tem consequência, ou para o bem ou para o mal. O verso 9 diz que ele foi honrado de graça, de bondade, de misericórdia. Deus o viu e o abençoou ali. O que nós temos visto, querido, que muitos, como eu disse, estão fazendo escolhas erradas, infelizmente. E nós temos o tempo. Deus está nos dando a oportunidade de reconhecer que nós temos que fazer o que é correto. Deuteronômio 11, verso 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Nós temos dois caminhos, duas opiniões, duas decisões a tomar. Ou eu quero ser abençoado, ou eu quero ser amaldiçoado. Ou eu vou abençoar, ou eu vou amaldiçoar com as minhas escolhas. Então, queridos, aqui em Deuteronômio está dizendo, no capítulo 30 também, no verso 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Ei, servo de Deus, mulher de Deus, o Senhor está hoje nos dando um caminho, o caminho que te leva para o céu, para as bênçãos que Deus tem prometido para nós. O Senhor está dizendo para mim e para você: te prepare, porque eu vou levá-los a um lugar onde não tem dor, decepções, enfermidades. Mas para estar neste lugar, você tem que decidir estar sobre a minha vontade, direcionado no propósito que eu tenho lhe dado. Não tem como, queridos, a gente estar misturado, o ímpio com o justo, o pecador com aquele que já foi alcançado com a graça. Nós temos que mostrar, querido, que nós somos novas criaturas, transformadas, achadas pelo Senhor e alcançadas pela transformação. Como nós somos testemunhas, nós temos do Senhor, que não é invasor, que não vai tirar o seu livre-arbítrio, a sua opinião, a sua escolha. E Ele te faz uma proposta. Você quer a vida ou você quer a morte? Você quer a bênção ou a maldição? Estamos, queridos, no controle das nossas decisões. Está nas nossas mãos escolher. Não é Deus que vai descer lá e escolher por você. Ele não vai invadir a sua opinião. Daniel e seus amigos tiveram a oportunidade de estarem juntos com aqueles que participavam da mesa do rei e seus banquetes. Mas não veio no coração o desejo de se contaminar, de se misturar, de participar daquilo que feria os princípios cristãos, os princípios que ele desde criança tinha aprendido, como as coisas que o Senhor tinha ordenado ali aos seus pais que nos ensinasse. Também, querido, nós temos a história do jovem José, que saído da cisterna, na casa de Potifar, poderia estar com a esposa dele.
Nós conhecemos a história. Usufruir dos privilégios e da confiança do seu Senhor, porque Ele deixou tudo na mão de José e falou: olha, você pode fazer o que você quiser. Ele poderia ficar com aquela mulher e esconder do seu Senhor que estava ali com ela. Aproveitar dos privilégios, mas ele não se contaminou. Ele não quis se misturar com o pecado. Ele não quis participar do erro. E muitos de nós, queridos, estamos escolhendo desobedecer. Estamos escolhendo agradar a nossa carne, agradar a nossa vontade. Nós não queremos, querido, obedecer à autoridade que é deixada na terra, os nossos líderes na igreja. Nós não queremos obedecer à palavra, que é o manual do cristão andar em novidade de vida. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor nos mostra, queridos, que há um caminho que nos leva para o céu. E o caminho, querido, não é se contaminar com o pecado, com a mentira, desobedecendo aos princípios que o Senhor tem nos ensinado. Então, queridos, que você venha cada dia mudar as suas atitudes, as suas ações, né? Porque o Senhor, Ele tem nos dado um caminho, um direcionamento. E cabe a você decidir qual caminho você quer. Daniel disse não. E esse não o levou para a caverna junto com aqueles leões famintos. Mas, como ele era uma pessoa, um jovem temente a Deus, que buscava verdadeiramente obedecer ao Senhor, ele não foi destruído por aqueles leões. Até brincam que eles nesse dia jejuaram, não quiseram se alimentar de Daniel. Então ele foi ali abençoado, livre. Seus amigos, aqui chamados, né, por Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes que foram dados para eles ali naquela outra nação, amigos de Daniel que também disseram não. Não quiseram se dobrar, não quiseram quebrar os seus valores e princípios e aí pagaram um preço, foram jogados, lançados na fornalha de fogo ardente. Que aquele fogo foi aumentado muito mais do que o normal. Uma pessoa normal não sobreviveria ali. E aqueles jovens lançados ali não se queimaram, não se machucaram. E ao sair dali, além de ter a presença, né, de um quarto homem ali com eles, que era a presença do Senhor que os guardou, a consequência, queridos, de obedecer ao Senhor foi que eles também foram livres, abençoados ali, honrados ali. Então, querido, aquele que obedece, o Senhor o honra, o Senhor o guarda. Mas aquele que escolhe o pecado, a desobediência, quebrar os valores cristãos, os princípios que o Senhor tem deixado, haverá um preço. E um preço que é de dor, sofrimento. Pode ser que você não pague aqui da forma que você acha que vai pagar, mas a palavra fala, queridos, que aquilo que você planta, que você vai colher. E aí você tem plantado situações que te levam para a glória, para agradar a Deus, para uma salvação eterna, ou você tem escolhido, você tem decidido agradar a sua carne achando que vai ter tempo de você mudar o caminho, a trajetória. Mas há um caminho, Jesus Cristo. E é Ele que leva para o céu, não é o homem, não é a sua vontade. A palavra tem nos direcionado, queridos, a obedecer. Muitas vezes você faz um sacrifício porque você quer muito escolher um outro caminho, uma outra decisão. Mas o melhor para o seu futuro, o melhor para a sua casa, o melhor para a sua vida, sempre é obedecer à vontade do Senhor.
não quebrar os valores, porque o salário do pecado é a morte, aquilo que destrói, aquilo que afasta, aquilo que traz maldições, consequências drásticas para a sua vida. E aqui nós temos também que Josué, quando ele obedeceu e renunciou ali o pecado, a mentira, a luxúria de estar com aquela mulher, o Senhor o honrou, mesmo ele parando na prisão, mesmo ele sendo humilhado pelo seu Senhor, desacreditado por muitos. Mas o Senhor viu ali em José um homem que obedeceu, que não se contaminou, e ele foi ali governador daquela nação. Daniel também administrou. Sadraque, Mesaque e Abidnego também tiveram ali as suas honrarias por obedecer. Aquele que separa do erro, queridos, recebe do Senhor o benefício da bênção, do milagre e da salvação eterna. Então, querido, quando nós vimos aqui homens que no passado podiam escolher, decidir um caminho que poderia prejudicá-los, mas eles escolheram agradar ao Senhor. Josué também, queridos, aqui no capítulo 24, no verso 14, conversando ali, ele vendo aquela multidão idolatrando outros deuses, saindo do caminho que foi lhe traçado, porque queriam poder financeiro, escolheram o caminho de desobedecer por um prato, por uma casa, e o Senhor muito entristeceu com isso. Mas aqui no verso 14 ele fala, olha, vocês têm uma escolha, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e verdade, e deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais da além do rio do Egito, ao servir o Senhor. Vocês têm uma escolha. Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, a Deus a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou a Deus dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, o Senhor ali abençoou, tirando eles da escravidão, guardando a vida de cada um deles, mas eles tinham ali uma decisão, ou seguir os deuses que os pais ali os tinham ensinado, ou aquela nação a qual eles estavam. Mas o Senhor estava deixando para eles uma escolha, um caminho. E Josué disse para eles para deitar fora, ou seja, lançar fora, não se inclinar, não se dobrar aquele reino corrupto, aquele reino satânico e maligno, mas obedecer ao nosso Deus, servir e obedecer, porque dele viria uma grande recompensa. A terra prometida, a bênção da salvação e do livramento. Então hoje, querido, eu faço a mesma pergunta. Se vocês querem servir a carne, ao pecado, aos prazeres dessa terra, você tem toda a liberdade para isso. Tudo me é lícito, diz a palavra. Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. Tem coisas que vão quebrar os valores, os princípios que eu aprendi com a palavra, com Deus, que vão me tirar do projeto do céu, de ter a minha família guardada, abençoada pelas mãos do Senhor. Então escolha hoje um caminho de salvação, de bênçãos futuras para a sua vida e para a sua casa. No nome de Jesus, renuncie o pecado, renuncie a carne, as maldades dessa terra. Viva em fazer o bem e agradar ao Senhor e não se contaminar com aquilo que está na sua frente, que parece prazeroso, mas vai te levar para a destruição eterna. Será graves as consequências aqui, e se você não estiver no céu, os que nos resta é que o Senhor nos diz, ser lançado no fogo eterno com Satanás e os seus servos e os seus anjos
e os seus seguidores. Então escolha servir hoje a Deus. Escolha hoje servir o caminho da obediência. Escolha hoje servir, se afastar do erro, do pecado, da mentira, do engano e buscar um caminho de santidade eterna, de transformação, de uma vida íntima com Deus, porque dele vem a sua vitória, as suas bênçãos, no nome de Jesus. Reflita nessa palavra, que mesmo que pareça difícil, mas virá a recompensa se você permanecer firme, porque o Senhor honra aqueles que estão em obediência a Ele. Então, ouça a voz do Espírito Santo que fala hoje ao seu coração. Escolha não se contaminar, escolha não errar, mas obedecer à voz do Espírito Santo. Fique na paz do Senhor, no nome de Jesus.